mecânica com propósito. Bom, primeiro não é redundância, tá? Porque tem gente que cria jogo com mecânica sem propósito. Só porque é uma mecânica que ele acha legal e ele quer colocar lá. Mas ela não tem um. E normalmente significa que faltou desenvolvimento ou playtest. Então, assim, isso acontece bastante, tá? Mas por que eu falo que é mecânica com propósito? Porque eu posso fazer jogos de tabuleiro que funcionam como RPG. Eu posso incutir lá dentro a interpretação dos personagens. Eu posso colocar elementos de escolha. Eu posso colocar elementos de personalidade. É só escolher a mecânica apropriada. Vai ficar muito diferente de um jogo comum? Vai, cara. Mas é porque você quer. Eu posso pegar um jogo de RPG e enfiar mecânicas de jogos de tabuleiro nele? Posso, cara. Por quê? Porque eu quero desenvolver coisas que eu preciso de novas mecânicas para fazer isso funcionar. Agora, tudo que você faz, seja em jogos de tabuleiro, gamificação, o que você estiver imaginando para computador, para você divertir com o final de semana, etc. Tudo que você vai desenvolver, você tem que ter um propósito claro, nítido, transparente, cristalino, cara. Por quê? Se ficar alguma coisa nebulosa, você não vai conseguir fazer a coisa funcionar de maneira redondinha. E eu vou te dar um exemplo aqui. A gente estava no início dos anos 2000, com 1 bilhão de revistas da Dragão Brasil, com um monte de coisa de RPG chegando, e novos jogos, livros, aquele negócio todo. E a gente foi jogar um jogo que ele era mais realista, ele não tinha quase nada de fantasioso, mas era sobre invasão alienígena. Então ele era uma fantasia científica. Não tinha magia, era tecnologia, tipo TechPix. E aí, a ideia era que os jogadores seriam grupos de pessoas ligadas a algum tipo de elemento tecnológico, seja um soldado de elite com equipamentos especiais, seja um hacker, seja um médico, um cientista, um pesquisador. E a gente foi jogando e a gente testava muita coisa, testava muita mecânica e tal. E a gente foi jogando e a galera começou, eu vou invadir esse computador aqui, eu vou invadir esse computador aqui, não, eu vou invadir o sistema, eu vou invadir o sistema. Era o tempo inteiro invadindo o sistema. E a gente não fazia igual as coisas acontecem. Era mais ou menos igual aquele filme Hackers, né, da Angelina Jolie, em que o cara ligava um notebook no orelhão lá e passava 60 horas digitando. Que o hacker só digita. Na verdade, ele instala um programinha e fica lá, dá 3, 4 cliques e deixa a mágica acontecer e fica ali olhando e fiscalizando se é o que ele quer e tal. E aí todo mundo achava que hackear era um negócio assim. Só que fazer o hackeamento com o sistema que a gente estava usando era uma bosta, cara. Porque era só rolagem de dados. Funcionou, não funcionou. Acontece que a galera que estava jogando gostava muito de xadrez. E aí eu comecei a fazer algumas análises, falando assim, cara, você usou xadrez pra gente simular as invasões? Aí eu fui ver essa questão. Eu comecei a ver as probabilidades de sucesso com os testes. E a partir delas eu comecei a comparar com aquela questão de pontuação das peças de xadrez, posicionamento. Que quem estuda xadrez tem essas paradas, sabe? Assim, tipo, eu tenho tantas peças, o outro tem tantas peças, você tem a probabilidade de você ter sucesso ou não, quais são as jogadas possíveis e tal. E eu acabei desenvolvendo para testar uma simulação que era assim. De acordo com a quantidade de pontos que você tem na sua graduação de informática, seria a quantidade de peças que você tem. O sistema que você usar vai te dar peças adicionais para você fazer a invasão. E quem está defendendo a invasão tem as suas peças de defesa. Você tem que capturar o rei. Às vezes tem mais de um rei, às vezes, né, você vai ter mais de uma rainha, você vai ter peças repetidas, porque você vai variar essas ferramentas. E a gente foi testar. Desequilibrado? Sim. Por quê? Porque a gente tinha ideia do que estava fazendo direito, a gente estava testando. Mas tinha um propósito muito legal. Qual que era o propósito? Parar da rolagem de dados.
o pessoal queria, porque quem batalhava, rolava, escondia, jogava granada, desviava das coisas, tinha que infiltrar, tinha que pegar e mexer, tinha que falar que estava. E a coisa tinha ações. O hacker chegava, clicava lá e fazia o teste. Então o cara tava ficando para trás e não tinha essa dinâmica de interação. Quando eu falei, os caras toparam, fomos jogar. Meu amigo, a galera parava para olhar. E detalhe, eles podiam se ajudar a mexer as peças. Eles podiam se ajudar. Porque não importava. O que a ficha dele dava a quantidade de peças. E aí eles jogavam. E, cara, era emocionante. Querendo ou não, era emocionante. Inclusive, o último sistema que foi invadido era legal, que eu tinha que jogar com 2 tabuleiros. Porque um era o meu tabuleiro do mestre e o outro era o tabuleiro deles. Eles só viam até metade deles. A outra metade eles não viam. Eles tinham que colocar uma peça na outra parte para ver o que estava em volta da peça até uma certa distância. E aí ia revelando o tabuleiro aos poucos. Só que se ele entrasse demais, ele tinha que entrar com as peças principais. E se ele entrasse com as peças principais, se não fosse peão, ele ia ser identificado. A regra era essa: entrar com peão é de boa. Se ele atacar qualquer peça lá, ele é detectado. Se ele passar e alinhar com qualquer peça, ele é detectado. Então, se ele entrasse com qualquer peça graúda, ele era detectado. E não tinha jeito dele ver, então ele tinha que entrar com a rainha. Só que quando ele estava com a rainha, ele era visto. E eu vi o tabuleiro inteiro, e eles só viam o que estava dentro do alcance. Então, assim, era muito legal. O pessoal vibrava. Nossa, era um troço de louco. Quebradíssimo. Mas qual que era o propósito? Trazer um pouco de diversão para a galera que só estava jogando dado, enquanto todo mundo narrava as suas ações, o cara estava só jogando dado. Então pensa bem no que você vai levar. Vai levar carta? Qual é o propósito? Vai levar dado? Qual é o propósito? Vou levar o tabletop, vou levar música, vou levar luz, tenha um propósito. Não faz as coisas sem motivação. Égua. Falou bem. Falou pouco, mas falou bonito. Mentira, falou bastante, na verdade. Então. Aí, ó, o pessoal do chat curtiu, ó. Gostei da mecânica, vídeo de xadrez enxerga suas peças, tá no alcance delas. Essas coisas são legais, cara, de você incorporar coisas do xadrez para coisas, você incorporar elementos de outras coisas, outros jogos ou externos e criar uma mecânica própria para incorporar aquilo é bacana, funciona legal. Eu fiz um puzzle uma vez com vocês de xadrez, não foi? No Verde Púrpura? Cara, eu não tava nesse dia. Eu acho que foi com vocês, sim, que para abrir uma passagem secreta tinha que fazer um movimento específico. Eu acho que foi com. Se eu tava junto, foi com Baal. Mas eu acho que eu não joguei nesse dia. Uma das poucas, únicas vezes. Eu acho que eu só faltei uma sessão. Que eu não pude. E eu acho que foi o Baal que fez isso aí. Então pode ser. Se foi ele. Eu vi uma outra mecânica com xadrez. Que essa era legal. Era o seguinte. Jogo de vampiro do meu amigo Drac. Drac estava narrando. E eu não estava jogando, eu só assistia o jogo. E era legal, porque o Drac narrava bem pra caramba. E aí, o Príncipe tinha um jogo de tabuleiro que ninguém mexia. Xadrez. Tabuleiro de xadrez, grandão, bonito. E o pessoal ficava muito curioso, porque sempre que eles chegavam, as peças mudavam, né? O jogo estava acontecendo. Ele estava jogando com alguém, não sabia quem que era. E as peças mudavam e tal. E o pessoal começou a ficar curioso. Com quem que ele tá jogando? Por que ele fez essa jogada totalmente ilógica? Pô, eles pôs uma peça e tal, aquele negócio. Aí, um grupo de jogadores, parte dos jogadores, eram 4, 2 deles, arrumaram um jeito de se infiltrar na sala lá. E mexeram, fizeram uma jogada.
Eles tomaram um cavalo, eu acho. Troço assim. Beleza, foram embora. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não chegou na outra noite. Eu esqueci dos cargos lá. Mas é um dos caras que trabalha com o xerife da Camarilla. Morreu. Mas como assim morreu? Do nada, assim, morreu? Não, ele foi atacado e tudo mais. Foi violento, mas ele morreu. Aí os caras já... Uai, será que tem a ver com xadrez? E eles foram de novo. Chegaram lá, já tinha feito uma outra mexida. Aí os caras, o cara respondeu a tomada do cavalo. Vou fazer aqui um movimento suicida aqui, ó. Vou tacar o peão para pegar um outro peão. E vou abrir o bispo para ser atacado. Dito e feito. Passou uns dias, morreu um guaxeba e um cara que fazia parte lá do grupo do príncipe. Aí os caras falam assim, cara, esse xadrez aqui tem a ver com a gente. E eles começaram a analisar para descobrir quem que era quem em cada peça. E o Drake era tão FDP, cara, que ele pensou em cada personagem de destaque que tinha uma peça específica e o posicionamento dele de ameaça ou não, que ele não chegou a fazer a estratégia do xadrez, né, elaborada. Mas quem estava sob ameaça ou não, dependia desse tabuleiro. Ele tinha lá uma cartinha com as posições, cara. Então, quando o cara pegou a peça importante, o inimigo do príncipe teve que matar o cara. O príncipe teve que deixar. Por quê? Por causa do jogo. E aí eles foram descobrir lá na frente, bem lá na frente, que o príncipe, em vez de toreador, ele era um malcaviano. E ele era o príncipe e o líder do Sabá. E ele tava jogando xadrez com ele mesmo.